Quem dera. Obrigado, valeu. Bom dia a todos. É um privilégio para nós estarmos aqui, a gente poder conhecer tanta gente bonita, especial, e a gente também poder rever os nossos queridos, né? E pude encontrar aqui pessoas que já moram dentro do meu coração há muito tempo. Eu acredito que eu moro nos corações deles também. Pelo menos eles me tratam com muito carinho, com muito amor. E estou muito feliz por estar aqui. Agradeço pelo convite do irmão. E foi difícil eu chegar aqui, porque eu acabei passando por uma cirurgia que eu tive dia que eu pensei, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que Deus vai confirmar, né, essa chamada? E graças a Deus, né, Ele confirmou, estamos aqui, estamos bem, prontos para o cumprimento dessa missão. Muito feliz mesmo. Como o irmão já disse, meu nome é Gilcemar, nós residimos na cidade de Muriaé. Tenho o privilégio de reunir junto com o Éder, com o Joey, o irmão Luiz Ventura também reúne lá conosco. E ministério diverso, cada um tem o seu, né? E nós, graças a Deus, nos damos muito bem a vida inteira, lidando junto ali. Somos grandes amigos, né? Quase que inseparáveis. Os irmãos aí, aqueles que conhecem, sempre que me vê junto com o Éder. E vê o Éder, às vezes estou junto com ele também. É muito bom estar com aqueles irmãos ali. Deus nos tem abençoado muito. Minha família, eu queria trazer a minha família. Em primeira instância, eu tive a ideia de trazer a minha esposa, Ana Cristina, né, mas ela não pôde. A Mariana, minha filha, chegou da Espanha anteontem. Ela estava morando lá, mas foi chamada para um concurso que ela havia feito. Então ela vinha só passear, acabou ficando. Fez as malas e vai ficar em Muriaé. Ela tem que voltar lá ainda para terminar, para apresentar a tese dela lá no curso de doutorado. Educação na música, né? Educação, deixa eu ver, elas me perguntam o que é, eu não consigo gravar aquilo ali. Acho bonito falar. Ciências da educação, na linha de educação musical e artes plásticas. Ela ia gostar de estar aqui. Só não pode tocar violino, que ela tem labirintite, tadinha. Mas o resto ela gosta. E ele fica encantado com vocês aqui. E acredito que vocês iam gostar também dela. E todas as duas são casadas, né? A Mariana, que é a mais velha, e a Hannah. E graças a Deus, tenho o privilégio de ter a Hannah comigo lá naquele ministério que a gente desenvolve com algumas crianças aqui no bairro carente. A Hannah é professora ali, brava. Se eu fosse aluno, tinha medo dela. Ela é brava pra caramba, mas tem muito compromisso na obra. E eu já tô aqui, não posso ir quinta-feira. Ela falou: Ó, nós já falei aqui, quinta-feira vão estar todo mundo lá, pode ficar tranquilo aí. Eu tô tranquilo, não posso fazer nada. E a Mariana está lá agora, e espero que ela também tem muito compromisso, aonde ela vai, né, nas igrejas que ela passa, ela tem contribuído muito agora de reger, compor, é criança e adolescente, cantata de Natal, de Páscoa, então é uma benção. Então eu louvo muito a Deus, muito mesmo. Agradeço a Deus pela minha família, minha esposa, minhas filhas, meus genros, né, Tiago e Áquila. Poxa, é benção demais, né? Eu posso partir, estou tranquilo, entendeu? Acho que não, porque eu sou muito complicado, então tem muita coisa para Deus corrigir em mim ainda, muita. Então, por isso que eu acho que eu vou ficar mais um pouquinho, bastante tempo, até que Ele possa me transformar cada vez mais à imagem do Senhor Jesus, né? Falta muito, porque é complicado, mas Ele está trabalhando. Então, vocês já perceberam que eu estou bastante feliz, né, de estar aqui. Muito bem, gostaria de convidar que abrissem a Bíblia de vocês no livro do profeta Daniel. Nós vamos ler o capítulo 1, versículos de 1 a 7. Se o irmão que já quiser lançar ali a projeção. Daniel, capítulo 1, de 1 a 7. Muito bem, eu fiquei pensando em algumas justificativas para a escolha do tema. Primeira justificativa, é um tema que fala de jovem, né? Então a gente aqui tem bastante jovens, todos na ativa, então um texto que fala de jovem é propício para o momento. Segundo, o tema que proposto, né, tem a ver com o tema. Mas depois eu fiquei pensando uma coisa, essas justificativas não são boas, não. A única sustentável é que quando Deus coloca no coração da gente, né, nosso irmão Alexandre, ele pode confirmar isso. Quando Deus coloca no coração da gente, é essa que é a justificativa, né? Então a gente não pode ir contra, né?
Eu me lembro que há 15 anos atrás, em Córrego Fundo, eu tratei desse assunto, não desse tema, mas lemos esse texto lá e tivemos algumas considerações, há 15 anos atrás. Então eu pensei assim, não, vou pensar outra coisa. Não teve jeito. Não é bom a gente ir contra essas coisas, né? Então Deus foi colocando em nosso coração e firmando para que nós pudéssemos compartilhar essa mensagem com os irmãos aqui nesses dias, tá bom? Daniel, capítulo 1, de 1 a 7. Vou ler o primeiro verso e vocês me ajudem aí, tá bom? No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Disse o rei às chefes dos seus eunucos que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. e o rei determinou a ação de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos de Judá, Daniel, Ananias, Israel e Azarias. E o chefe dos eunucos expôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Israel de Mesaque e Azarias de Abednego. Muito bem. Então, o tema que nós vamos desenvolver é vivendo para a glória de Deus. O irmão tem batido muito nisso, tem falado isso, né? Eu achei importante nós tratarmos desse assunto. Sinto que o Senhor Deus está nos direcionando, não é isso? E quando a gente estuda esse texto, a gente aprende que com a história do servo do Senhor, a história de Daniel e dos seus 3 amigos ali naquele reino, um reino tão próspero naquela época, um reino muito grande, né? Pode passar mais um favor aí. O que acontece? Deixa eu ver se está projetado. Muito bem. Essa história, ela revela-nos o quê? Ela revela-nos a importância de conhecermos bem a nossa identidade. Nós precisamos saber quem nós somos. Temos que ter certeza disso. Nós precisamos aprender a valorizar a nossa identidade, quem nós somos. E precisamos saber enfrentar os desafios que vêm diante de nós. De posse, consciente de quem eu sou, valorizar isto e saber enfrentar esses desafios que surgem na nossa caminhada. Com o objetivo de quê? Como o irmão mesmo falou, né? De se dar bem. Não é esse o objetivo. O objetivo é de cumprir o propósito da nossa existência, de satisfazer aquele que nos criou. Então eu preciso entender isso. Nós precisamos ter plena consciência. Nós não podemos entrar na onda. Nós temos que saber corretamente isso de uma forma muito precisa. Aquele corinho que nós entoamos aqui e o texto de Romanos, capítulo 11, o finalzinho, o texto de Romanos, capítulo 11, para o capítulo 12, é uma transição espetacular dessa carta. Então ele encerra a primeira parte da carta aos Romanos, versículo 33, Romanos 11, 33, dizendo assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, Deus fez tudo, todo esse universo. Esse universo imensurável. Uma coisa fantástica, fabulosa. Outro dia eu vi um senhor falando, um homem inteligentíssimo até certo ponto. Ele falou assim, e ele entende isso tudo, tá? Ele falou, eu duvido, eu não acredito em Deus.
Não concebo um Deus criando todas essas coisas. Eu pensei, esse homem tem muito mais fé do que eu, mas muito mais. Que acreditar que tudo isso existe sem um Deus é difícil demais, eu não consigo. Em pensar que essa harmonia, essa perfeição toda existe sem um Deus, alguém no controle, eu não tenho condições. Esse homem está de parabéns, pelo menos por esse aspecto. Como que ele consegue acreditar nisso? É tão fácil a gente ver as digitais de Deus, é tão fácil a gente saber, entender que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, porque tudo ele fez. Não apenas fez, ele controla. Não apenas controla, controla tudo que fez para a sua honra e para a sua glória, para o seu louvor. E no meio de tudo isso, somos nós. Que somos? Não importa a nossa dimensão. O que importa é que somos e estamos para a glória de Deus. Deus é tão glorioso que nada pode aumentar a sua glória, ou nada pode diminuí-la. O inferno glorifica a Deus, porque ali está a sua justiça, o céu, o seu amor. Então tudo que existe é para a honra e glória de Deus. E isso nós sabemos e nós precisamos entender isso. E analisar a nossa vida, ver se nós, de fato, estamos correspondendo a isso. Mas vem a pergunta, quem nós somos de verdade? Qual é a nossa verdadeira identidade? Nós precisamos ter pleno conhecimento disso. E quando nós observamos a história de Daniel e seus 3 companheiros, desse quarteto fantástico, eles inventaram um quarteto fantástico, mas já existia há muito tempo, um quarteto fantástico. Eles estão envolvidos em uma escolha. Pensa bem, eles estão ali no momento da vida deles e vem ali uma grande escolha. Espera aí, tá, tudo bem. Eu fiquei pensando lá em casa, eu levo o sapato marrom ou eu levo o preto? Eu vou de ônibus, eu não posso carregar tudo, não. Eu queria trazer 4 sapatos. Eu falei, não, eu sou homem, não vou levar 4 não, A mulher falou assim, 4 não dá para nada, mas todo mundo traz 2 só, se acontecer alguma coisa, suja o outro. Eu falei, não, eu vou levar só 3, que eu estou de mala. Uma mala pichuchuquinha. Aí, tudo bem. Ué, e se eu trouxesse o marrom e o preto? Tem muita diferença? Não tem. Tem decisões na vida, não tem problema não. Mas tem decisão. Tem hora que se você errar, gente, um negócio não dá certo não. Se você errar, complica toda a sua vida. Ou você nunca vai atingir um objetivo, ou então você vai demorar demais. E nunca alcançará o potencial. Então, tem decisão, tem momento de escolha, que é muito importante. E eu vejo Daniel e seus amigos naquele momento, o momento mais importante, que não podiam errar. Eles não podiam vacilar ali. Certo? Agora, quando a gente olha essa escolha deles, fica claro que eles tiveram a resolução de servir ao Senhor. E isso o quê? Vai servir de exemplo para as nossas vidas. Reconhecermos quem nós somos, valorizar e fazer as escolhas certas, enfrentando as dificuldades e tomando as decisões para que nós possamos ser aquilo que Deus criou, que Deus idealizou. Tem um livro fantástico das Epístolas de João, sabe? Quando Deus pensou em você pela primeira vez. Lloyd John Odilve, alguma coisa assim. Me lembro que eu li esse livro há 500 anos atrás. Quando Deus pensou em você pela primeira vez, a ideia dele, o que ele imaginou? Eu fico pensando, o que eu pensava da minha filhinha Mariana? Gente, eu tinha uma ideia daquela menininha, ela saiu muito melhor. Eu tinha uma ideia dela, sabe? E você? Quando Deus pensou em você, qual é a ideia dele, a alegria dele, o que ele imaginou? Eu tenho certeza que ele pensou e imaginou coisas importantes para a sua vida, coisas boas. Certo? E ele trabalha para isso, para que seja uma realidade na sua vida. Se nós que somos pais maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos e temos bons sonhos, muito mais nosso Pai Celeste, o que ele pensa de nós é muito importante isso, é especial. Então, quando a gente vê esses indivíduos, esses jovens, tomando as decisões certas na vida, que isso sirva de motivação para nós também, para nós tomarmos as decisões corretas em nossas vidas, ok? Muito bem. E nessa manhã, nessa parte, nós vamos ver... Pode passar, irmão? Nós vamos ver acerca das credenciais desse jovem. Nós precisamos ver primeiramente isso. Quem são esses jovens realmente?
vamos ver sobre a identidade e a qualificação. Primeiramente, vamos ver a identidade desses jovens, né? Corria o ano de 605 a.C., né? Bastante tempo, né? E um grupo de jovens foi levado cativo para a Babilônia. Esse ano 605 é um ano importante em toda a história. Foi o ano em que Nabucodonosor, ele ainda não era rei, ele derrotou o Egito numa batalha chamada de Carquemes. E o Egito estava oprimindo Judá. Judá era vassalo do Egito. Nabucodonosor conquistou aquela região, né? O pai dele era o imperador, ele o general ali, conquistou e ele tomou posse de Judá, no ano 605. E fez de Judá vassalo de toda a Babilônia. E o que aconteceu? Nesse ano 605, ele pegou alguns jovens, uma elite, a nata, e nós vimos aqui que eram jovens bonitos, tinha muita gente, né? Jovens mesmo, top. Ele pegou, como vocês aqui, pegou esses jovens, essa nata, essa elite, e fez o quê? Levou para a Babilônia, deportou. Essa deportação se deu em 3 etapas. Se deu no ano 605, 597 e 586. O povo de Judá foi levado em 3 etapas. Nós sabemos que esse povo voltou depois, 70 anos, e voltou também em 3 etapas também. 538, 458 e 444. O povo retornou depois, em 3 vezes também. Foi em 3 levas, retornou em 3 levas. Mas nessa primeira leva, ele levou quem? Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Levou esses jovens lá. Então, é muito importante isso. Havia uma profecia que Judá seria levado para o cativeiro. E quem pregava isso veementemente? Jeremias. Para mim foi o profeta mais notável. Pregou, ele começou novinho, bombando. Josias era o rei da reforma, e ele começou o ministério dele, uma beleza, mas daí a pouco vieram os filhos de Josias, os netos dele, meu filho, Joaquim, Joaquim, Zedequias. Ele sofreu, tá? Mas sofreu mesmo. Nunca vi assim, sofrer igual aquele profeta. Sofreu nas mãos desses 4 reis, porque ele tinha uma única mensagem: arrependei-vos e convertei-vos. Muda de vida, porque senão vocês vão ser levados para o cativeiro. E aconteceu isso, exatamente, o povo não estava nem aí e foi levado. O motivo do cativeiro é idolatria, pecado de idolatria. É você trocar Deus, não é trocar apenas por uma estátua, é colocar outras coisas em primeiro lugar, é buscar outros deuses, outros recursos, outras fontes, outros pensamentos, às vezes até você mesmo, em primeiro lugar. Mas é você não dar a Deus o primeiro lugar. Qual que é o primeiro mandamento? Isso, primeiro mandamento. Fala bem alto. De novo. Errado. Todo mundo falou errado. O primeiro mandamento é: não terás? É ou não é? Primeiro mandamento: não terás outros deuses. Não amar a Deus é o resumo dos 4 primeiros. E amar ao próximo a ti mesmo é o resumo dos 6, não é isso? Amar a Deus. Não terás outros deuses. Peguei vocês aí. Sempre cai. Estou certo ou estou errado? Então tá bom, não fique triste não, é assim mesmo. O primeiro mandamento não é amar a Deus. O primeiro mandamento é não ter outro Deus. Isso implica em amar a Deus, não implica? Implica em não ter outro Deus. É você não colocar nada em primeiro lugar na sua vida. Somente Deus. Então, o que acontece? Esses reis não fizeram isso. E a consequência? A idolatria. Depois, esse povo foi a injustiça social. Gente, isso não é importante muito. Nós não podemos cruzar os braços diante de injustiça nenhuma. Às vezes pagamos um preço, somos taxados, mas nós não podemos conceber a injustiça social. E o povo de Israel, ele estava de mãos dadas com a injustiça. Se você lê Jeremias, então, as balanças, se você lê
os 3 últimos livros, Ageu, Zacarias e Malaquias, você vai ver que o povo era terrível, né? A situação do povo, na questão da opressão, da injustiça social, da escravidão. Em terceiro lugar, o povo não guardava a lei de Deus. O povo tinha que trabalhar 6 anos e no 7º ano tinha que fazer o quê? Descansar, dar descanso à terra. De 49 em 49 anos, vinha o ano do jubileu. Tinha que devolver as terras aos seus legítimos e antigos donos. Tinha que fazer isso. Tudo era baseado em cima disso. E o povo não fez nada disso. Não respeitou nada disso. Não respeitou nunca isso. Então, por isso, né, daí vem o número 70. 70 anos correspondente aos 70 anos sabáticos que o povo não respeitou. Então você vê opressão, injustiça social, idolatria e a não observância da lei. Ou seja, tinha a Bíblia, mas lia, mas não praticava. E às vezes está muito parecido com os nossos dias, né? Temos Bíblia, tem gente que tem Bíblia em não sei quantas versões. Até leem, mas e praticar? Então, o povo, por causa desses pecados, o povo foi parar no cativeiro. E lá estava o Quarteto Fantástico, não é isso? Digo fantástico porque são realmente jovens especiais. Mas, primeiramente, quem eram esses jovens? Já está ali, né? Eles tinham uma identidade. Eles eram descendentes de quem? De Abraão. E isso não é pouca coisa. Eles sabiam disso. Meu horário é até? É 11h40 agora. Meio-dia 10? Meio-dia 15. Tá bom. Obrigado. Admirei o Alexandre. Ele foi pontual. Vou tentar. Não prometo nada, não. Vamos lá. Aí, eles eram descendentes de Abraão. Agora, Abraão, quem foi Abraão, né? Eles tinham consciência de que eles eram povo de Deus, descendente de alguém em que Deus prometera grande coisa. Abre a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 12. Olha a ancestralidade desses jovens. Gênesis 12. Gênesis 12, 2. De ti farei uma grande nação, um homem velho, a mulher estéril. Olha bem, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Certinho? Você vai ser uma bênção. Para quê? Você vai ter todas as bênçãos. Olha o que ele diz no versículo seguinte. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então você vai ter tudo, não preocupa com nada. Você só vai ter bênção. Mas tem uma coisa, finalzinho do versículo 2. Se tu o verbo está no imperativo. Eu vou te dar todas as bênçãos, mas trate de ser uma bênção. A única condição. Essas bênçãos eram incondicionais. Apenas Deus queria que ele fosse uma bênção. Então eu sempre falo, Deus abençoa todo mundo. Agora, ser uma bênção, aí que está. É aí que está. Nós não, sabe, aquelas palavras que a gente ouve, as músicas, as mensagens de autoajuda, como o irmão referiu, é tudo isso. Você tem direito às bênçãos. Tome posse dela. Para quê? Para ser uma bênção. Se não for para ser uma bênção, não tem sentido, não faz sentido. Se não for para te adorar, se não for para te servir, o que eu estou fazendo aqui? Não tem um hino assim, um corinho assim que eu gosto muito? Então estamos aqui para ser uma bênção. E eles tinham conhecimento disso. E com Abraão, agora, o mais interessante é que ele diz para Abraão assim, olha só, o versículo 3, isso aqui tem implicações eternas. Ele disse assim, em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Se Abraão foi rico, foi pobre, se ele teve confusão, se não teve, passou, acabou. Agora dizer que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, aí o negócio muda, porque inclui a minha família, inclui minhas 2 filhas, meus 2 genros, minha esposa, inclui minha mãe, meu irmão, inclui todo mundo, você e todos nós. Véio. E isso é fantástico mesmo. Em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. E isso tem um significado muito grande para nós. A gente às vezes não consegue entender a dimensão disso, mas Paulo compreendeu bem a dimensão disso. Tanto é que ele reporta lá em Gálatas, ele faz menção a esse texto. Abra sua Bíblia.
Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Alguém leia para mim bem alto aí. Espera só um pouquinho para o pessoal achar, né? Até eu achar aqui, né? Minha Bíblia está despencando. Gálatas, capítulo 3. Vamos fazer o seguinte, de 6 a 9. Gálatas 3, de 6 a 9. Pode ler um jovem bonito, ou uma jovem bonita, hein? Mais alto, mais alto, mais alto. Pode ler, esse mesmo, mais alto. Saber, pois, da fé é que são filhos de Abraão. Ora, dentro da Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas de ti. De modo... Muito bem, olha só, Paulo está dizendo o seguinte, quando Deus disse para Abraão que através dele todas as famílias seriam benditas, Deus estava fazendo referência ao Evangelho. Abraão não podia compreender isso. Estava fazendo referência ao Evangelho, dizendo, olha, que Deus justificaria pela fé não apenas os descendentes de Abraão físico, mas todos os descendentes espirituais dele. Que Deus abençoaria o mundo inteiro. Abençoaria a família do Gilcemar, dos irmãos que moram aqui na região toda, através de Abraão. Ele não podia entender isso, era demais para ele. Mas ele estava preanunciando o Evangelho, porque o Evangelho é o que traz a bênção. Porque o Evangelho, quando ele chega, ele abre, descortina. Nós fizemos um trabalho num quilombo. Tem uma casa de oração lá hoje. Mas há 4 anos atrás, nós passávamos no quilombo e a gente passava rapidinho. Todo mundo passava rápido, não tinha o que atraísse ali. Eram gente boas, honestas, mas não tinha. Hoje, olha, o Evangelho chegou. Quando o Evangelho chegou ali, houve conversões. Um converteu, a família do outro converteu. Está irreconhecível o quilombo, porque o Evangelho trouxe luz. Ele trouxe luz espiritual, ele trouxe salvação. Mas o Evangelho é como uma luz. Onde a luz chega, ilumina. E se ilumina, mostra os defeitos, os buracos. Então vamos consertar. A luz é antisséptica. Quando ela chega, algum fator dela, ela esteriliza, ela cura, não é assim? A luz é uma bênção, aquece. Então o Evangelho, quando ele vai, quando ele propaga, quando ele chegou na minha vida, me transformou. O irmão do quilombo lá, o patriarca lá, era um homem completamente alheio. Hoje é um servo de Deus exemplar, uma vida transformada. É difícil, as pessoas falam, não dá para acreditar que o senhor Arnaldo converteu. Não dá para acreditar que esse homem é o senhor Arnaldo. O Gilcemar, você. Então, Deus falando com Abraão, vendo a bênção que esse evangelho seria para nós. Abraão não fazia ideia, mas Paulo está dizendo é isso. Então, esses indivíduos, esses 4, eram descendentes de Abraão. Tudo isso que está acontecendo hoje passou por eles. Dependia daquele povo, dependia deles. Nem eles faziam ideia de tanta coisa assim. Mas eles tinham consciência de que não eram pouca coisa. Não porque eram simplesmente nobres, ricos, não. Mas porque era povo de Deus. Porque era povo de Deus. Olha, a bênção através de Abraão chegou até nós. E a gente vê essa situação, esse conflito, né? Hamas, Israel, né? É difícil emitir uma opinião exata, precisa, mas cada um tem a sua ideia e a gente tem a nossa, não é isso? O povo de Israel, nós temos uma dívida impagável, vamos dizer assim, né? Eles têm uma pequena conosco, né? Que em 48, com o voto de Oswaldo da Aranha, né? O voto Minerva, e ele comandou aquilo ali, Israel tornou-se um estado, um país, não é isso? Mas essa dívida é muito pequena comparada com a nossa. Eu estou dizendo isso por quê? Porque não sei se você já viu o filme Refúgio Secreto. Conta a história de uma missionária fantástica, pode ver, tá? A missionária da Corrie ten Boom. Ela é um filme antigo, né? Aquela filmagemzinha antiga, podia fazer um filme novo. Ela era polonesa, ela morava na polonesa mesmo. O pai dela, o senhor ten Boom,
O pai dela era um cristão. Então, refúgio secreto. Eles escondiam os judeus na casa deles. Era fantástico. Se a Gestapo chegasse ali, o tempo que batesse na porta, todos escondiam, virava a mesa, fazia de conta que não tinha ninguém na casa. Eles entravam, não achavam ninguém. E salvaram muitas, muitas pessoas. E o que aconteceu? E um dia, ela falou, papai, tira essa estrela, o senhor não é judeu, tira essa estrela. E o Sotembun foi para o campo de concentração. Core e a Beth, que era irmã dela também. E falou, filho, eu não sou judeu, mas esse povo nos deu duas coisas. Esse povo nos deu a Bíblia e o Salvador. Então, eu vou ajudar. Eu admirei aquele senhorzinho. Ele foi grato, porque esse povo nos deu as duas coisas mais preciosas que nós temos. Gente, não existe mais nada mais precioso que isso. A Bíblia e o Salvador. Então existe dentro de nós, lá no fundo da nossa alma, né? Existe uma gratidão com esse povo. Por quê? Foi uma bênção termos esse livro aqui graças a ele. Então isso causa uma simpatia da nossa parte com esse povo. Agora, mais do que isso, né? O Senhor Jesus, quando ele derramou o seu precioso sangue na cruz, ele não nos transformou num Israel. Nós não somos Israel. Né? Nós somos o quê? De modo que os da fé são abençoados no crente Abraão. Então nós somos descendentes de Abraão pela fé, não importa. Hoje não tem essa questão judeu, gente, não existe isso. Hoje quem recebe o Senhor Jesus como seu Salvador é o quê? É o Filho de Deus. E isso é que é importante para nós. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, mas devemos muito, muito mesmo a esse povo. Então eles tinham consciência de que era povo de Deus, de que eles tinham que fazer alguma coisa, tinham que honrar aquilo ali, né? Eu nunca me esqueço um dia que um rei Eduardo, ele vendo o seu filho brincando, né? O príncipe, o futuro rei, brincando lá com os outros, algumas atitudes. Quando terminou, ele chamou o filho dele e falou, meu filho, nunca se esqueça de quem você é. Porque se você esquecer, as suas atitudes não vão condizer. Então não se esqueça, você é o futuro rei. Então isso é importante, nós temos que ter consciência de quem nós somos para a gente não entrar aí de bobeira. Consciência, preparados, não é isso? Segunda coisa, a identidade descendente de Abraão, mas eles eram filhos de família real e nobres também. Não eram apenas... O mais importante é isso, mas de acordo com o que nós lemos ali, eles pertenciam a uma elite. Lá no país deles, né, quando eles estavam em Judá, eles já estavam entrando para a universidade. Eles já estavam sendo preparados para auxiliar na administração do povo, daquela nação. Então, por isso, eles levaram os melhores. Agora, interessante nisso aí, que eles tinham uma ancestralidade com o rei Davi. Era de Judá, né? Ele é o leão da tribo de Jesus, é o leão da tribo de Judá. Davi é de Judá. E eles também eram de Judá. Então, o que isso significa para nós? Isso é muito importante. Porque um dia, nós temos registrado lá, 1 Samuel, Deus chamou Davi e fez um pacto com Davi tremendo. Um pacto tremendo com Davi. E nesse pacto, Deus prometeu a ele que ele seria um rei e que nunca deixaria de haver um rei depois dele, da linhagem dele. E falou do Messias que viria e reinaria para sempre, e esse Messias seria descendente dele. Aí eu achei interessante que hoje, lendo um capítulo na Bíblia, eu me deparei exatamente com o Salmo, deixa eu ver se eu acho que... Mas está na minha sequência, não é tão difícil não. Me deparei com o Salmo, isso aqui, Salmo 89, olha só. Achei interessante ter deparado com esse Salmo hoje. Olha bem, eles eram descendentes de Davi. E eles sabiam quem era Davi. Então tinha alguma coisa na mente deles. Salmo 84, não é isso que eu falei? Não. 89, versículo 3. Diz assim, Salmo 89, 3. Tu disseste, fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. A ele fiz este juramento. Estabelecerei seus descendentes como reis para sempre. Eles se sentarão em seu trono de geração em geração. Aí eu continuei lendo o Salmo.
Versículo 19, olha bem. Muito tempo atrás, numa visão, falaste a teus fiéis e disseste: levantei um guerreiro dentre o povo e o escolhi para ser rei. Encontrei meu servo Davi e o ungi com meu santo óleo. Com minha mão o firmarei, com meu braço o fortalecerei. Seus inimigos não o derrotarão, os perversos não o dominarão. Esmagarei seus adversários diante dele. Destruirei aqueles que o odeiam. Versículo 28. E o amarei, e lhe serei bondoso para sempre. Minha aliança com ele jamais será quebrada. Farei que ele sempre tenha herdeiros. Enquanto existirem os céus, seu trono não terá fim. Agora vamos dar uma paradinha. O que passava na cabeça daquele jovem lá? Sabendo de tudo isso, e cativo lá. Olha, tem um negócio errado, não tem? Tem um negócio errado, mas vamos continuar. Se, porém, seus descendentes abandonarem a minha lei e não seguirem os meus estatutos, se não obedecerem aos meus decretos e não guardarem os meus mandamentos, o que vai acontecer? Lê para mim o 32. Então, olha só o que vai acontecer. É o que estava acontecendo com ele. Contudo, não desistirei de amá-lo, nem deixarei de lhe ser fiel. Não quebrarei minha aliança, não voltarei atrás em minhas palavras. Eu fiz um juramento para Davi, e em minha santidade eu não falo mentira. Sua dinastia continuará para sempre, seu reino permanecerá como o sol, será duradouro como a lua, minha fiel testemunha no céu. Bonito demais, não foi? Como que eu deparei com exatamente com esse capítulo da Bíblia, né? esse número desse salmo aqui. Achei interessante. Deus, era a minha devocional diária, era ler esse salmo hoje, olha bem. Achei tão interessante. Vou juntar nisso aqui, porque está de acordo com o que eu estou pensando. Eles estavam lá numa situação difícil, cativo, mas eles sabiam essas coisas. Eles estavam preparados para aquilo, eles tinham conhecimento. Então, eles eram pouca coisa? Não eram pouca coisa. Eles eram muita coisa. Certo? Você também é. Nunca se esqueça disso. Olha, gente, o privilégio que vocês têm, que vocês tiverem, que vocês têm. Tem gente que nunca ouviu o evangelho e nunca vai ouvir. Porque não vai chegar. E não há desculpa para eles. E não há desculpa para nós. Por causa disso. Mas nós somos privilegiados. O evangelho, essa bênção, chegou para nós. Mas não chegou para todo mundo, nós sabemos disso. Eu estava novo ainda, fui pregar, tem uns 200 anos. Eu fui pregar lá no Divisório, a casa de oração Mãe lá em Muriaé. Olha o macaquinho, para que eu fui falar? Pode olhar, gente, tá lá, ó. Depois vocês olham para o macacão aqui, olha lá, ó. 2 macaquinhos, muito bonitinhos. Tá bom, vamos lá, tá? Pode ir agora, porque senão vai atrapalhar a pregação. Tá bom? Então vamos lá. Opa, voltando aqui. Certinho? Todo mundo? Tem gente olhando para lá ainda, hein? Ó. Eu vou falar quem é, hein? Eu vou falar quem é. Vou apontar o dedo, aí fica chato. Depois a gente vê o macaquinho. Para que eu fui falar? Não aguento. Ai, gente, tá bom. Então, eu fui pregar. Há 200 anos atrás, né? Fui pregar no lugar, a roça, tudo animadinho. O irmão me chamou e disse: mas olha aqueles morros lá. Vamos olhar para cá. Olha aqueles morros lá, Samar. Aí eu olhei. Falou: você sabe... A sua avó, né? Tinha morrido há muitos anos. A sua avó vinha lá do Siriquite para aqui, 6 quilômetros, todo domingo. Ela, a carreirinha de filho. E o seu pai ali. Olha como que eles vinham a pé daquele lugar tão longe. Eles vinham para a casa de oração aqui. Eu falei, graças a Deus, ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem. Sabe por quê? Porque o evangelho chegou para mim, ué. Minha avó, minha tia, a sogra do Éder, a tia a mãe dela, minha tia, crente. A minha outra tia que mora em Juiz de Fora, crente a vida inteira, ajudava na Sociedade de Irmãs. Essa minha tia Zila, fantástica. Lá em Vitória, uma tia, crente também da Casa de Oração de Santo Antônio, acho que o Felipe Reto conhece, eles conhecem. Tia Oswaldina, tá velhinha, uma bênção. E meu pai converteu, meu outro tio, então meus primos, missionários, presbíteros, evangelistas, um trabalha na UMES, o outro em São Paulo.
Não faça, você tem que ter ideia de que família, de que gente abençoada. Herança. Então, somos privilegiados ou não somos? Mas eu conheço gente que não tem nada disso, que está na macumba ainda. Outro dia, umas crianças, a mãe começou a ir na igreja, estava gostando, voltou para a macumba. Voltou para a macumba e é terrível, gente. É terrível de onde eles vêm, aonde eles estão, não tem esse conhecimento. Então, gente, sabe, a gente não dá para compreender, é só aceitar e agradecer a Deus, porque nós somos muito o quê? Privilegiados, não temos desculpa nenhuma. Deus tem sido muito maravilhoso conosco. Eu louvo a Deus todo dia por isso. Então, veja bem, mas nós temos que ter consciência de quem nós somos. Eles tinham consciência que era povo de Deus, descendente de Abraão, era de família real e não era pouca coisa. Aí eu quero reportar aqueles versículos. Volta naquela... Você consegue voltar na primeira caixa? Vamos lá. Vamos lá. Aí, olha lá. Vamos ler agora. Alguém vai ler para mim Isaías 43, versículos 7 e 21. Alguém do meu lado esquerdo. E alguém do meu lado direito? Efésios 1 e 6. Vamos lá, vocês leiam para mim, quanto mais depressa, mais rápido termina. Isaías primeiro, vamos lá. Lado esquerdo. Todos são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. E aqueles que formei, 21. este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Então nós somos criados para a glória, para o louvor. Está falando só de Israel? Não acredito. Ele criou o ser humano para isso, é o objetivo do ser humano. Efésios, por favor. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a filho amado. Existem outros versículos que mostram para isso, que nós fomos criados com um objetivo, com um propósito definido. Nós fomos criados para isso, gente. No ano de 1643, um grupo de crentes, mais de 100 pastores, teólogos, homens piedosos, se reuniram na Abadia de Westminster, Inglaterra, para fazer um catecismo. Foi uma bênção. A gente lê aquilo ali, é muito bom. É claro, tem coisas que a gente não concorda alguma coisa, né? Porque acho que o único livro que a gente tem que concordar com tudo e ler com a maior tranquilidade é a Bíblia. Os outros, a gente tem que estar atento, não é assim? Agora, aquele documento é fantástico. E eles ficaram 5 anos trabalhando naquilo e formularam documentos e formularam o breve catecismo de Westminster. E a primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Aí a resposta é a seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Neemias falou, a tua alegria? A nossa força é. Nós estamos aqui não para sermos felizes. Nunca pensa nisso. Você não existe para ser feliz. Você existe para fazer Deus feliz. Quando Deus olhou para o Senhor Jesus no seu batismo, ele deu um sorriso e falou assim, esse é meu filho amado em quem? No monte da transfiguração, ele falou de novo, este é meu filho amado. A ele, ouvi. É a alegria que ele sentia quando ele via Jesus. A alegria dele quando ele estava com Jesus, vendo. Porque Jesus, ele viveu para glorificar a Deus perfeitamente e alegrou Deus em todos os aspectos. E nós? Estamos alegrando a Deus até que ponto? Qual o limite? Estamos agradando? Estamos fazendo Deus felizes? Erramos, pecamos, temos recursos, está à nossa disposição confessar, buscar, ser cheio do Espírito Santo, é uma ordem. Agora, vivemos para a alegria de Deus, estamos alegrando a Deus. Esse é o nosso propósito, gente. Não é ser isso, ser aquilo, ser o bambambam, nada disso. Nós existimos para a glória do Senhor. A alegria dele é a nossa força. Então a nossa felicidade é fazer Deus feliz, e quanto nós fizermos, seremos. Então, e temos que ter isso, e isso tira de nós o antropocentrismo, é você achar que você é o primeiro, né? Quando na Idade Média falaram que a Terra não era o centro do universo, o mundo ficou aborrecido demais, excomungaram lá. Eles, que fizeram com Galileu Galilei? Eles deram um decreto lá, excomungaram ele. A excomungação foi retirada. Não tem muitos anos, não. Olha bem, tiraram a excomungação.
Não adianta nada. Mas tiraram, fizeram uma atitude lá. Ele foi excomungado, porque ele falou que a terra não era o centro. Isso, quando a gente descobre que nós não somos o centro, pode ser um choque, mas é verdade. O centro é Deus. Ele é o Senhor. Ele está em primeiro lugar. Então nós temos que entender isso. E agora, o povo de Israel, pode voltar agora naquela caixa lá. Muito bem, na segunda ainda, né? Isso, 1.2. Eles eram filhos de família nobres, eles tinham conhecimento disso. Agora, quando Deus chamou esse povo, muito interessante, quando Deus chamou esse povo, né, chamou Abraão, Abraão teve um filho, esse filho de Abraão, 2 filhos, um dos filhos depois, 10 homens, não é isso? 12 homens, e foi uma turma de 70, 75 pessoas foram parar no Egito. Lá no Egito, cresceu tanto, quase 2 milhões, né, total de homens, mulheres e crianças. Uns 2 milhões. E saiu do Egito. Saiu do Egito. Um povo. E agora, Deus iria trabalhar com aquele povo. É o meu povo. Você é meu povo. Mas peraí. Tem que ser assim. Aí, Deus falou com o povo. Êxodo 19. Vamos abrir lá. Êxodo capítulo 19. Versículo 5 a 6. Êxodo 19, de 5 a 6. Um dia eu falei assim, eu quero que uma moça leia. Aí uma irmã leu. Tinha 80 anos. Eu fiquei feliz, rapaz, dela achar que ela era... Eu gostei. É assim mesmo, não tem problema, não achei ruim não. Mas eu nunca esqueço isso. Ela chamava Dona Elzira. Ela era nova convertida. Acho que é por causa disso. Ela era nova convertida, ela achou que ela... Na conversão eu sou uma menina. E leu. Foi bom, é assim que é. Então eu quero que uma jovem bonita leia para mim aí. Êxodo 19, de 5 a 6, bem alto. Então, olha só. Agora, pois, ele guarda minha propriedade particular. Eu tenho uma aliança com vocês. Então, vocês são meu povo. Vocês têm que... Olha só. É isso aí. Eu vou guardar vocês. Eu vou abençoar. Vou fazer uma aliança com vocês. Então, eles tinham consciência disso. E nós temos consciência disso? Então, existe um texto aqui no Novo Testamento que eu vou dizer assim, que é paralelo a esse aqui. Quer ver? Primeira Epístola de Pedro, 2:9. Primeira Epístola de Pedro 2:9. Alguém lê para mim lá. Bem alto. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aí, Juscelmar, não tem versículo mais conhecido do que isso. Vamos tentar falar aqui? Vós sois o quê? Vós sois, primeiramente, raça eleita. Segundamente, em segundo lugar, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que benção. Olha o que nós somos, não somos pouca coisa não. Vamos parar por aqui, tá bom, né? Não pode parar de jeito nenhum. Porque olha só, quando eu sei quem eu sou, eu preciso saber por que eu sou aquilo aí. Para que eu sou aquilo aí? Eu sou tudo isso. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade, a fim de, com o propósito de, para o quê? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, gente, nós somos o que somos com um fim muito, muito especial. Temos proclamado, proclamar é dizer mesmo, aretas, é dizer. No original, as virtudes são os milagres. A palavra ali diz os milagres. Daquele quem? Que nos tirou das trevas. Quem nos tirou das trevas? O Senhor Jesus. Para a sua maravilhosa luz. Você tem proclamado isso? Para quantas pessoas você proclamou este ano? Para quantas pessoas você ainda pretende proclamar? Porque o ano não acabou.
Proclamar essas maravilhas, esses milagres, essas virtudes todas. Você é isso com um objetivo. Então, por favor, nós temos que estar atentos a isso. Uma coisa nós chamamos de descrição e outra é prescrição. Descrição é o que nós somos. Prescrição é o que Deus espera que nós sejamos. Deus fala, vós sois santos. Somos ou não somos? Somos. Descrição. E prescrição, somos mesmo? Prescrição é o que Deus espera que nós sejamos. Aí ele fala mais na frente, sede santo, porque eu? Mas eu já sou santo. É assim de se amar aos meus olhos. Mas você precisa ser. Aos olhos de toda a humanidade também. Então nós somos e precisamos ser. Então nós somos tudo isso. Eles são um povo de Deus. Semelhante àquele jovem lá. Como eles eram, aquele jovem tinha consciência de que eles eram um povo de Deus, descendente de Abraão, famílias nobres, isso é uma maravilha. E nós também somos, da mesma forma, do mesmo jeito. Então, estamos no mesmo barco. Então, nós temos que extrair todas as lições e aprender bem com eles ali. Agora, temos vivido de acordo com esse propósito? Em casa, na igreja, na escola, no serviço, temos glorificado a Deus? Com a nossa existência? Alguém tem tido conhecimento de Deus através de nós, das nossas pregações? Alguém tem tido? Qual foi a última pessoa que você orou, evangelizou, que você contribuiu de alguma forma para que o evangelho chegasse até ali? Qual foi? Gente, tem uma música secular que fala assim, tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Tem tanta coisa, e a gente está aí, às vezes, dando milho aos pombos. Tudo acontecendo e não fazemos nada. Temos que tomar cuidado, precisamos ter consciência, por isso eu bato nessa tecla. Quanto eu tenho contribuído para a evangelização ao meu redor, no que depender de mim, quantos foram salvos ou serão salvos esse ano ainda? No que dependeu e no que depender de mim. Alguém ainda vai encontrar o Salvador este ano ainda? Se depender de mim, vai. Se depender de mim, está frito. Ou assado, quer dizer, né? E aí? Então, você tem que entender isso, precisamos. Outro dia eu fiquei maravilhado. Encontrei com uma irmãzinha muito humilde, olha só. Eu fiquei maravilhado, envergonhado também. Encontrei com a irmã Neuci. Oi, irmã Neuci, você vai estou com a coluna, a costela quebrada, não sei quanto tempo que eu não vou na igreja, não estou podendo ir, não pude nem no velório do meu irmão. Eu falei, não, dona Neuci, ele é lá do Caparaó. Caparaó é um lugarzão maravilhoso, certo? A região do Pico da Bandeira ali. Alto Caparaó, Caparaó e Caparaó de cima, e Velho Caparaó. Mas eu conheço muito pouquinho, eu quero ir lá agora conhecer, é fantástico. Pico da Bandeira ali, não é isso? E é muito bonito. E tem muito crente lá, a igreja presbiteriana é grande demais, é uma área, talvez a mais evangelizada do país, não sei, uma região fantástica, só de ser assim já é maravilhoso, né? Falou, meu irmão morreu, não pude ir no velório dele. Falei, que pena. Mas tá bom, olha, o meu irmão ele converteu e ele fez uma casa de oração. E eles combinaram de fazer a casa de oração, ele e mais um monte de gente. O pessoal não foi, não. Ele fez sozinho. Falou, que benção, irmão, é bacana mesmo. Muito bom. Aí, o padre pediu para ele fazer a igreja católica. Eu falei, não fez, não. Fez também. Fez a igreja católica, fez para o padre. Você acredita que o padre converteu e tornou pastor? Eu falei, acredita aí. O seu irmão é demais. Eu falei, o meu irmão, tinha 1.800 pessoas no velório dele, 18 pastores. Falei, tá explicado. Tem que meter. Eu tinha que ter ido também. Um homem desse, gente. Um homem desse. Ele falou, mas o meu irmão não parou aí, não. Ele construiu um monte de igreja. O meu irmão foi. Eu falei, gente, pensou 1.800 pessoas no velório de um crente. 18 pastores lá, prestando, né, despedindo ali, vamos dizer assim, sei lá como o termo certo. Por que essa turma toda? Por que essa gente toda? Porque um homem simples, que converteu e viveu para a glória de Deus. Gente, estou perdendo tempo demais, não estão? Fala a verdade. É para isso, gente. Se eu morrer, é capaz de ter 18 pessoas. Então, veja bem, gente, tem que ser assim. Vão trabalhar, porque é assim. Não pode ser diferente. Tem que ser assim. Tem que ser dessa forma. Certinho? Não precisava terminar, mas eu vou deixar. Não começa a correr demais, fica ruim. Certinho? Que Deus nos abençoe. E o próximo na lista ali vai ser continuação disso aí.
E quando aquela irmã contou, gente, eu quase chorei na hora. Quando ela começou a contar, mas ela começou primeiro, o velório do meu irmão tinha 1.800 pessoas. 1.800? Seu irmão, pensei, devia ser um deputado, alguma coisa, sei lá, um vereador. Falei, não, todo mundo gostava dele porque ele ajudava todo mundo. Aí começou a contar. Está explicado, irmão. Só não teve mais gente porque eles não puderam ir, porque senão ia ter 2, 3 mil pessoas. Um homem desse. Eu admirei. Dei os parabéns a ela. Uma benção, né?